is where dreams are born. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje, oficialmente entrando em 2024, estou aqui com a presença da ilustríssima Lorena Garcia, ela que é pesquisadora na área de execuções penais e vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre essa questão do sistema carcerário. Não é isso, doutora? É um prazer recebê-la aqui. Fiquei muito feliz de ter aceitado o nosso convite e vamos começar. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E eu queria começar falando sobre deixar um questionamento para todo mundo, né? Ninguém é irrecuperável, todo homem é maior que sua culpa. E ao final eu vou tentar explicar um pouquinho essa questão e fazer ligação com todo o assunto. Perfeito. Antes só de começar o conteúdo propriamente dito, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre a vida do entrevistado, né? Porque somos curiosos. Então, como a gente conversou previamente, você não advoga, né? Porque trabalha no cartório. Me conte um pouquinho sobre essa sua experiência profissional. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu era apaixonada pela execução penal. Eu tive esse contato no estágio. Eu comecei a estagiar logo no segundo semestre de execução penal. Entrei também no Conselho da Comunidade de Execução Penal e na Pastoral Carcerária. Então, eu estava ali naquela rotina de presídio 24 horas por dia. Então, eu fazia as pesquisas e atuava também através tanto na questão cartorária, lá da Vara do Júri de Execuções Penais, quanto na questão de assistência religiosa, de assistência também educacional através dos projetos por fora. Uma curiosidade, você pretende advogar na área criminal algum dia? Eu tinha esse sonho de advogar na área criminal, mas outros caminhos me levaram para a área da pesquisa, que eu sou apaixonada, e hoje eu não abro mão dessa área da pesquisa e desenvolver também projetos envolvendo direitos humanos e investimentos também nos conjuntos penais, nos direitos humanos do presídio. Entendi. Então, tem quanto tempo que você saiu da faculdade? Tem 1 ano e alguns meses. Cursou aqui em Barreiras mesmo? Isso, em Barreiras. Você é daqui? Sempre morou aqui? Não, eu sou de Minas Gerais, mas vim pra cá com 12 anos. Eu também vim de Minas Gerais. Não sabia, depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos falar sobre a questão da ressocialização do preso. Não é isso? Vamos lá. Por onde a gente pode começar? Porque é um assunto, né, que vale, assim, realmente um investimento, uma pesquisa, né? Como é que funciona a questão da ressocialização do preso aqui na nossa região? Então, aqui na nossa região, a gente conta até então com o Conjunto Penal, ele é relativamente novo, ele tem uma estrutura física muito boa, ele conta tanto com a questão de salas, são salas novas, todas equipadas com projetor, tem notebook, eu tenho quadro, e a maioria dos apenados aqui do Conjunto Penal, eles realizam atividades educativas. No último levantamento que eles fizeram, de 415 presos, 310 estão em atividade educacional. Então, essa atividade educacional ela engloba não só a aula, que eles têm ensino fundamental e médio, como curso preparatório para Enem, tem curso profissionalizante, e também aqui a gente conta com a questão da ressocialização através do trabalho, e ele externo através também da tornozeleira eletrônica. Então, nessa região a gente consegue atender bastante essa questão da ressocialização. Você acha que o preso, ele faz porque acha interessante ou porque vai reduzir a pena dele? Então, essa é uma parte polêmica, porque realmente, né, essa ressocialização, tanto do trabalho quanto do estudo, serve para remissão de pena, né, a redução dele de pena. Só que também, além disso, é uma forma, como se diz, uma forma muito eficaz para ele poder se reintegrar à sociedade.
Então, atualmente, eles estão prezando por esse lado mesmo de reintegração na sociedade, até pela parte mesmo da questão do trabalho externo, com a tornozeleira eletrônica. Está trazendo muitos apenados para a efetiva integração na sociedade. E isso acontece só na nossa região? Tem diferença dessa questão da ressocialização em diferentes regiões do país? Então, as atividades desenvolvidas elas vão depender de acordo com a demanda da região. Por exemplo, aqui mesmo na nossa região seria muito interessante o investimento em cursos que vão gerar mão de obra para o mercado agropecuário, que ainda não existe aqui e seria muito importante desenvolvermos esses projetos. Mas em outras regiões, por exemplo, no sul do país, a maioria dos processos de industrialização elas envolvem sim a agricultura familiar, a especialização em atividades agropecuárias, como criação de animais, tanto para o sustento do presídio quanto para da região, e ali gera essa integração da sociedade, do preso, e que é benéfico para todo mundo. E a questão por exemplo, tem um preso que comete um crime com menor potencial e um outro de alto risco. Como é essa questão? Tem essa diferenciação na questão da ressocialização ou todos iguais? Então, a ressocialização, ela vem de duas formas, tanto na progressão do regime, quanto na questão das atividades educacionais e laborais. Então, essa questão de periculosidade vai ser de acordo com os critérios objetivos e subjetivos da pena daquele apenado. Então só será possível ele progredindo de regime, tendo aquela análise dos critérios objetivos e subjetivos, aí ele vai progredir de regime e a gente pode saber quais atividades que ele vai ter acesso. Por exemplo, no semiaberto ele tem acesso ao trabalho externo, já no fechado não. Então no fechado ele teria acesso às atividades educacionais dentro do presídio, e quando ele progredir de regime, de acordo com a porcentagem dele, aí sim ele pode ter acesso, à sociedade. Como fica a questão da saúde mental do preso? Isso também é trabalhado dentro do presídio? Os presídios eles têm a assistência psicológica, mas isso não é levado em conta na questão nem da ressocialização, no caso. Não há aquele preparo psicológico para o retorno à sociedade. Não existe. Não existe. E na questão, o máximo que a gente tem nessa área da psicologia é quando o preso é de alta periculosidade e o juiz da execução ele vai requerer um exame criminológico, atestado de boa conduta, que é aquela parte que analisa subjetivamente a condição do preso, que vamos ter um relatório psicológico para saber se ele é apto ou não a retornar à sociedade. Mas a questão de todo um preparo, atividades, não há. E também não há essa ponte, essa preparação tanto da sociedade para receber o preso e tanto dele para poder retornar à sociedade. Existe alguma pesquisa, alguns dados que comprovem a eficácia desse trabalho dentro do presídio como forma de ressocialização? Sim, existe. Inclusive, tem a polêmica sobre a questão desses dados, porque a gente vai associar a efetividade da ressocialização com a questão da reincidência. E aí, geralmente, a reincidência, a maioria das pessoas colocam que é 70% dos presos que não retornam, mas ano passado foi divulgado um estudo pela DEPEN, que é um órgão oficial do Brasil, que ele vai ter a questão de coleta de dados, o Departamento Penitenciário Nacional, que divulgou uma pesquisa que foi feita entre 2008 e 2013 sobre essa questão da reincidência. E eles analisaram os dados de entrada e saída dos presos depois que eles tiveram a sentença já transitada em julgado, que é o que conta para poder se falar em uma reincidência, e percebeu que até 5 anos, que é o máximo, que é o que caracteriza uma reincidência, cerca de 35% dos presos que vão retornar ao cárcere, ou seja, que cometem outro crime e que não há efetividade ali das atividades realizadas no Código Penal. 35%? Cerca de 35%. No ano essa pesquisa foi de 2008 a 2021.
E aí, para corroborar, a pesquisadora da USP, que eles têm um núcleo de investigação criminal, de estudos penais, e essa investigadora, essa pesquisadora, ela publicou esse artigo reiterando que realmente não é 70%, 80% de reincidência, que a reincidência no Brasil está chegando no máximo de 46%. Certo. E como é que funciona as pesquisas? Você realiza as pesquisas? Você vai no... Como é que é essa questão de você ser pesquisadora dessa área? Então, ser pesquisadora dessa área, eu gosto muito de fazer essa questão de levantamento de dados, tanto nos conjuntos penais quanto também nas APACs, que é um outro tipo de sistema de execução penal também, que o apenado ele faz o cumprimento de pena. Então, nós temos 2 sistemas, e eu gosto muito de estudar também a APAC, porque ela é um método que ela prioriza mais a ressocialização, é um método diferente. Então, eu gosto bastante dessa questão de levantamento de dados, de conhecer o local, de trabalhar. Como eu disse anteriormente, eu faço parte da pastoral carcerária, então eu gosto bastante de ter esse contato. Com o preso? Isso, esse contato. Certo, eu te cortei, perdão. Sim, tá tendo esse contato para poder chegar no local e realmente descobrir quais são as necessidades do preso, o que está acontecendo, o que eles precisam, qual é o tipo de comunicação que não está acontecendo ali, e também levar a necessidade deles para o juiz de execução penal, para a sociedade, para a gente poder fazer algum projeto ou alguma coisa nesse sentido. Então vamos agora falar sobre a sociedade, né? Porque sabemos que quando... Eu vou dar até o exemplo da Suzane, né? Que saiu recentemente. E a gente percebe que quando o crime é assim, que tem a repercussão, né, midiática, a sociedade vai em cima mesmo, né? Não tem como. Então, mesmo depois de ter cumprido, né, a parte lá da pena e ter saído, a sociedade continua ainda massacrando, né? E, inclusive, eu li comentários de que o filho dela sofreria por conta do passado dela, né? Então, a gente já vê que a sociedade, ela pressiona mesmo, ela persegue. Existe alguma forma, alguma ideia para que a sociedade entenda melhor a situação, tipo, não rechace tanto esse criminoso? Então, acho que a principal forma seria a informação. Igual a gente está aqui conversando, dialogando através de podcast, através de palestras, através de eventos também, porque seria possível fazer eventos que conectassem, por exemplo, a produção do apenado dentro do conjunto penal e a sociedade, por exemplo, em feirinhas de artesanato. Então, seriam ideias que a gente primeiro precisa trazer informação, toda essa questão do esclarecimento para a pessoa, para depois a gente poder trazer essa ligação e aí sim fazer essa ponte para poder acontecer a integração. Eu não vou mentir pra você não, mas é um negócio difícil. É difícil. Porque eu como mãe, por exemplo, eu me coloco no lugar de, por exemplo, uma criança que foi estuprada. Eu já penso logo, poderia ser comigo, com meus filhos, né? Então a gente, realmente, eu acho que é um negócio difícil, assim. Mas nada é impossível, né? Pode ser que realmente, como você falou, a gente trabalhando essa questão, né? Divulgando as informações e tudo mais, seria uma boa ideia. Também tem a questão do outro lado, que é quando você tem contato com a família do pessoal que cometeu algum crime, né? A família que não tem, vamos supor, não tem nada a ver com o ato da pessoa, mas ela tá ali querendo, né, os direitos do filho, de um tio, de um primo, de um sobrinho. Então, realmente, são 2 lados da moeda aí que a gente teria que dialogar e ver uma forma... Existem várias circunstâncias a serem analisadas, Isso. né? Eu vou aproveitar também para mencionar o caso da advogada que foi morta a tiros, né, recentemente, porque estava acompanhando o preso na delegacia, né? Ela é advogada criminal e também chegou a falecer por conta do seu trabalho, né? E aí a gente vê que
mais uma vez, a figura do advogado é misturada com a ação do cliente, né? Eles não param para pensar assim, o advogado só está defendendo o direito, todo mundo tem direito, né? A defesa e o contraditório. Não, ele já, o advogado é muito direito, não. Isso, Né? tem esse estigma tanto com a questão do preso, quanto quem está ali em volta dele envolvido, seja diretamente ou indiretamente. E a família também, às vezes, criou. Às vezes a pessoa era uma boa pessoa, mas no momento, por conta de, não sei, alcoolismo ou qualquer outra coisa que possa ter interferido, né? Feito com que praticasse aquela ação naquele momento. Pode ser até que ela se arrependa depois, né? E, Lorena, como você vê a questão da superlotação dos presídios aqui no Brasil? Porque desde a época da faculdade a gente já ouve falar sobre essa superlotação. O que você acha disso? Então, a superlotação ela vai interferir diretamente na questão da ressocialização, porque ela vai dificultar ainda mais, tanto fisicamente quanto subjetivamente, o indivíduo a ter esse contato com a sociedade. Atualmente a gente está com um déficit nas prisões masculinas de mais de 100 mil vagas, de acordo com o relatório do TEPEM, e isso dificulta não só ali o acesso a vagas dentro da escola do presídio, como também o acesso à justiça, porque é acesso à defensoria pública, acesso ao advogado, que posteriormente vai dificultar o acesso a um juízo de uma execução penal. Vai demorar muito mais tempo aquela questão da progressão de regime. E também acesso à tornozeleira eletrônica, quando a gente fala de progressão de regime, porque nós temos um número limitado desse recurso, é um recurso caro, então, querendo ou não, dificulta também. E são indivíduos selecionados já criminalmente, são pessoas vulneráveis, que quanto mais tempo passam lá dentro sem acesso a esses direitos de socialização, Mais difícil fica. Mais difícil fica se reintegrar na sociedade. É verdade. E você acredita que se houvesse pena de morte no Brasil, resolveria essa questão de superlotação, de as pessoas ficariam mais com medo e reduziria a taxa de crimes? Não resolveria, porque a gente estaria ali só maquiando, né, uma falha do sistema, então isso não resolveria. Por mais que alguns indivíduos, né, caíssem na pena de morte, né, deferida a pena de morte, a sentença, os outros ali, entendeu? Dos crimes com penas menores, eles teriam que estar na processo de ressocialização de qualquer forma. Então, isso teria que existir de qualquer jeito, a ressocialização, a educação dele, a atividade laboral. Você acha que esse é o caminho? Esse é o caminho, sempre foi. E em relação aos países, eu vi uma notícia recentemente de que, salvo engano, a Holanda, não tenho certeza, mas de que estariam fechando presídios de segurança máxima, pois não haviam presos, né? Então, o que acontece no Brasil? Porque há essa superlotação e fora parece que a sociedade respeita mais as leis, né? Não há essa incidência de crimes. Será que não seria a existência de pena de morte? Ou então, quando não há essa pena, as leis elas não são mais, como eu diria, não seriam brandas? Não sei. Entendi. Então, a questão da Europa é que são países que têm a questão social diferente do tem Brasil. Tem que levar em consideração também o subdesenvolvimento, né? Eles têm mais acesso à educação, mais acesso a empregos. Não há tanto desemprego como aqui no Brasil. E lá, os presídios, a infraestrutura é bem melhor. Vamos dizer, tem até um certo conforto para os presos, eles têm acesso a trabalho livremente, têm acesso à alimentação, vestimenta, contato com a família. Então, essa questão do investimento
na prisão lá, que é diferente daqui do Brasil e também dos Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos a questão da privatização e que também gera um lucro. Então há esse interesse de manter prisões, de manter o encarceramento em massa, porque, por exemplo, nos Estados Unidos há esse lucro. Há uma fábrica de prisões lá. Então lucra empresa de higiene, que lucra vendendo os produtos de higiene, empresas de alimentação e por aí vai. Então, essa questão social mesmo que difere, né? E não só apenas as leis ou a existência de penas mais severas, penas mais brandas ou até mesmo a pena de morte. É verdade. Eu tenho que concordar. Você acredita que a extinção da saída temporária pode influenciar negativamente? Quais, assim, podem ser os possíveis resultados dessa extinção? Porque é um projeto de lei, né, que já foi aprovado? Isso. Está subindo para votação no Senado e é uma questão bem problemática, porque nós vamos estar tirando direitos já garantidos pela lei de execução penal e é um direito de saída temporária, ela vai obedecer os critérios de progressão de regime e que leva em conta questões objetivas e subjetivas, analisado porcentagem de cumprimento de pena e também a questão de boa conduta ou não do detento para poder saber se ele está apto a fazer saída temporária. E esse é um direito garantido a eles que vai proporcionar essa integração na sociedade. E, geralmente essas saídas temporárias são para visitar a família, são em épocas festivas, então isso dificultaria ainda mais esse processo de integração, De ressocialização. Ressocialização, esse convívio até mesmo com a família e psicologicamente também isso deixaria eles mais, como é que fala? Um tempo maior privados de liberdade do que eles deveriam. Então, geraria esse problema sim. Explique-nos sobre a frase que você disse tanto no início como a frase que foi para o Instagram, né? Sobre a culpa. Quando a gente fala que todo homem é maior que sua culpa, é porque o homem, por mais vil que seja, por maior que tenha sido o crime que ele tenha cometido, ao ser privado de liberdade, ele não deixa de ter sua qualidade intrínseca de ser humano. Ele continua sendo ser humano, detentor de dignidade humana e, portanto, de direitos. E eu gostaria de deixar aqui uma frase também do mesmo autor, que fala que o delinquente ele vai ser condenado e preso por imposição da sociedade. Então, ao passo que recuperá-lo é uma imposição moral de que ninguém deve escusar. Então, é um chamamento, né, para essa questão da gente poder olhar para a ressocialização, poder compreender melhor essa questão de toda a execução penal, para a gente poder, consequentemente, melhorar a questão da segurança pública, da ressocialização, da reintegração como um todo. Você falando assim dessa questão da culpa, me veio à mente o caso da juíza, que o preso estava em audiência, sentindo frio, né? E ela pediu para que desligassem o ar-condicionado, que trouxessem um casaco, né, para ele e ofereceu um café. Aí também veio a mídia em cima, né? E vi comentários de que tanto pejorativos como alguns advogados falando que é isso mesmo, que tem que ser, né? Pela questão dos direitos humanos, né? Porque além de preso, ele é um ser humano, então ele teria os direitos e tudo, e porque a juíza o tratou bem na audiência, não significou que a sentença dele seria diferente
deveria realmente ser, né? Foi analisado tudo direitinho, mas porque ela foi gentil, essa questão, né, viralizou. E a gente também tem que lembrar que há progressão de regime, há um cumprimento de pena e depois essa pessoa retorna à sociedade. Então tem que ter esse preparo deles, como eu já disse anteriormente, preparo do apenado que está ali cumprindo a pena, tanto nosso, para poder receber, fazer essa questão da ligação e evitar problemas futuros de reincidência. Então é uma via de mão dupla ali que a gente só traz benefícios para a sociedade. A ressocialização é isso. Muito bom. Gostei de ter você aqui conversando, batendo esse papo com a gente. E a gente vai finalizando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua presença e deixo sempre o convite em aberto para que, se surgir alguma outra temática, a gente retorne aqui, tá bom? Certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Se gostou desse vídeo, curta, comente e inscreva-se em nosso canal.